Olá, seja bem-vindo ao canal da Seca. Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes da gente começar, é claro, vou te convidar a fazer um breve relaxamento. Vamos lá? Vamos respirando profundamente, elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Sentimos essa energia a nos envolver, a nos proteger, nos energizar. Nos sentimos mais tranquilos. Mentalizamos o nosso Mestre Jesus aqui ao nosso lado, nos acompanhando mais esse dia. Que possamos ter um dia muito próspero, que esses estudos possam tocar a nossa alma de forma salutar, curando as nossas feridas, nos indicando os melhores caminhos para seguir. Que possamos sempre e sempre fazer o nosso melhor. Que a espiritualidade amiga também esteja conosco neste estudo de hoje. Que assim seja. Muito bom, né? Podemos estudar, podemos ter essa oportunidade. Então, vamos lá, vamos continuar nossos estudos. Estamos no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado O Cristo Consolador. Nós já viemos do capítulo 5, que era sobre bem-aventurados os aflitos. Vocês se lembram, é um capítulo bastante longo, nós tivemos bastante vídeos e entendemos bastante sobre a nossa vida aqui no planeta Terra, né? Os aflitos realmente somos nós que estamos aqui na nossa vivência no planeta Terra, enfrentamos os nossos sofrimentos e, como todo, o encadeamento do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem um raciocínio, né? A gente vai lendo os capítulos e vai entendendo que tem um raciocínio, tem um encadeamento de ideias. O capítulo 6 trata do Cristo Consolador, ou seja, uma vez que a gente já entendeu que temos os nossos sofrimentos, né? Seja por parte de uma necessidade de um resgate, de erros passados, seja também por parte da nossa própria, nosso processo evolutivo, nós também temos uma consolação. Nós também temos algo onde podemos nos apoiar, onde podemos até descansar um pouquinho para tomar um fôlego e entendermos também, termos a compreensão do que estamos fazendo aqui. Por isso esse capítulo Cristo Consolador. Hoje vamos estudar os itens 3 e 4, que falam justamente sobre o Consolador prometido. E aí a gente vai entender um pouco disso, né? No item 3, o Kardec traz um trecho do Evangelho de João. Eu vou ler, né, rapidamente, para a gente ter esse texto na íntegra. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Aí a gente pode começar a pegar alguns trechos para tentar entender, né? Vou colocar aqui os trechos em destaque. Esse outro Consolador ficará eternamente conosco. Muitas vezes as pessoas falam assim, que se Jesus reencarnasse num corpinho mesmo de carne aqui na Terra, não ia dar 2 tempos, ele ia, né, ser sacrificado novamente. Então, muitas vezes assim, eu ficava pensando nisso, eu realmente não duvido, né? Nós não costumamos tratar bem as pessoas que são boas, ainda mais se elas são muito diferentes de nós. Então, nos planos de Deus, né, Deus sabe das nossas necessidades, das nossas dificuldades. Esse outro Consolador ficaria eternamente conosco. Então, Jesus fala isso, olha, ele vai ficar eternamente com vocês, ele é o Espírito da verdade. Aí a gente vai entendendo também, daqui para frente, que Espírito da verdade não é uma pessoa, não é um espírito, mas sim todo um grupo de espiritualidade superior comandada por Jesus,
que vem nos trazer as verdades, né? Que vem trazer um complemento e uma lembrança dos ensinos de Jesus. E aí ele continua: o mundo não o vê e nem o conhece. O que é esse mundo? Né? As pessoas que não têm a maturidade, que não estão preparadas. Aí ele diz: vós que guardam os mandamentos, né? Quem são essas pessoas a quem ele se refere que poderão conhecer esse Espírito da verdade? São as pessoas que guardam os mandamentos, são as pessoas que buscam conhecer o Cristo. Então, essas pessoas conhecerão o Espírito da verdade. E ele ficará conosco. E aqui, olha que interessante. Ele estará em nós. Por isso mesmo, não é uma pessoa, não é um terceiro, mas sim algo que estará em nós. Entendemos que o Espiritismo, ele não está concentrado na figura de uma pessoa. Muito pelo contrário, né? O Espiritismo, ele ressoa, ele surge através de depoimentos de todo um grupo de espíritos que estavam ali cumprindo realmente uma missão junto ao Cristo. E então, não está focado em uma pessoa só, mas em várias, são muitas vozes ao mesmo tempo falando as mesmas coisas. Nós vamos encontrar ali depoimentos de espíritos na Europa, nos Estados Unidos, em lugares diferentes, né, que o Kardec reuniu, mas que falavam sobre os mesmos temas e as mesmas coisas. Então entende-se que era algo programado, que era algo já combinado para que acontecesse. E esses ensinos, essas verdades, esse esclarecimento, ele fica em nós e não num terceiro ao qual a gente tem que ir procurar. E ele continua também: o Espírito da Verdade ensinará e relembrará tudo. Vamos atentar aqui a esses verbos. Ensinará quer dizer que vai passar um conteúdo novo. Então a gente pode, né, perceber que Cristo, quando ele esteve aqui entre nós encarnado, ele não pôde dizer tudo. Muitas vezes ele até falava: olha, sobre determinado assunto eu não vou conseguir explicar mais porque vocês não têm preparo para isso. E a maioria das coisas que Jesus nos ensina é através de parábolas. Assim como, gente, nós nos comunicamos com as crianças. Muitas vezes a gente tem assuntos seríssimos para falar com eles que eles não vão ter a total compreensão. E aí é por isso que muitas vezes a gente se utiliza de um recurso de uma história, de um conto de fadas, de uma narrativa fantástica. E ali nesses contos, nessas narrativas, nós temos uma representação daquilo que a gente gostaria realmente de falar, de transmitir. E aí vai ser de uma forma mais subjetiva, mais leve. E assim Jesus também fez, por parábolas. As parábolas, elas são histórias, sim, mas elas têm ali personagens com os quais podemos nos identificar, elas têm ações com as quais podemos nos identificar e elas nos ensinam alguma coisa, elas trazem alguma coisa. Então, Cristo, ele não pôde dizer tudo quando ele esteve aqui encarnado. Então, o Espírito da Verdade iria cumprir essa função de ensinar também, de trazer coisas novas, assim, mais fáceis de entender, né? E também relembrará tudo. Relembrar, o que é relembrar? É quando a gente faz aquela revisão para a prova, não é? Passou todo o semestre, a gente estudou, daí chega na hora da prova final, a gente fica assim: nossa, o que foi que eu aprendi? E aí tem que fazer uma revisão, não é assim? Todo mundo que passou pela escola sabe que é assim, que a gente tem que fazer uma revisão porque a cabecinha não lembra. Então, relembrar é ir atrás daquele conteúdo que foi esquecido e repassar, né? Relembrar, trazer de novo para a mente atuante no momento. Não é aquela coisa, eu lembro, mas ficou lá esquecido em algum lugar da mente. É trazer para o dia a dia, é trazer para a ação. E também, relembrar, também compreende aquele conteúdo que não foi muito bem compreendido. Sabe quando a gente vai fazer aquela revisão mesmo e aí a gente fala assim: poxa, agora eu entendi isso daqui. Porque eu reli, porque me despertou uma dúvida, eu fui atrás. Ou olhando o todo, eu consegui perceber que eu não tinha entendido completamente esse tema.
essa parte. Então, a gente também, né, precisamos concordar que em 2026 anos deu tempo suficiente da palavra do Cristo ser deturpada, ser usada para fins de interesse pessoal, ser usada como uma desculpa para violência, para atrocidade, coisas que Jesus nunca concordaria. Então é necessário que a gente possa rever o conteúdo de uma forma clara. É necessário que nós possamos voltar às origens do que Jesus quis ensinar. E aí, o Kardec continua, né, explicando que o Consolador Prometido, ele se mostra para nós na doutrina espírita. A doutrina espírita, ela nos traz a observância das leis divinas, a necessidade de estarmos em contato com as leis divinas para que tenhamos uma vida mais leve, que faça mais sentido. Também nos coloca uma compreensão mais clara do que Jesus disse por parábolas. Aqui é legal porque a gente vai vendo as características do Consolador Prometido, as características do Espiritismo, e vai tudo batendo, olha lá. Compreensão mais clara das parábolas. Sim, nós temos, a espiritualidade amiga trouxe para nós tantos textos, tantas informações para nos aprofundarmos nas parábolas, para entendermos e para aplicarmos no dia a dia. Como se a gente não fosse mais aquela criancinha que precisasse ouvir historinha, mas que já estivesse numa fase assim da vida, que pudesse olhar as histórias e entender o sentido delas. E perceber, poxa, aonde que isso ressoa em mim? Aonde que em mim isso faz sentido e eu posso levar para a minha vida? De que forma isso muda a minha vida? O Espiritismo também nos fala sem figuras, sem alegorias. Nós vamos encontrar um texto que nos explica exatamente, né, bem certinho, ao pé da letra ali, o que está querendo dizer os textos evangélicos. Então nós temos esse esclarecimento. O Espiritismo também desmistifica. O que muitas vezes é triste é que as pessoas colocam num balaio de misticismo o Espiritismo, sendo que é o contrário. O Espiritismo, ele desmistifica. Então, muita atenção quando verem assim que uma pessoa se diz espírita ou tem um conteúdo na internet que fala de espiritismo e as coisas são tratadas de forma mística, de forma oculta, né, de ocultismo, ou é uma pessoa que se diz um enviado, ou que ela tem contato com um espírito que é assim, uma entidade e ele diz tudo sobre o passado e o futuro. Gente, isso é mistificação, isso não é espiritismo. O espiritismo, ele é pautado numa comunicação sincera entre a espiritualidade superior e nós que estamos aqui. Nós vamos buscar a conexão com a espiritualidade superior para nos elevarmos. Qualquer coisa, gente, que esteja fora desse escopo, que não seja uma comunicação, uma informação que tenha a finalidade de nos elevar, daí a gente já começa a questionar. Esse não é o objetivo do espiritismo, claramente, não é a mistificação e não é o ocultismo, tá? O espiritismo também nos traz uma consolação ao dar uma causa justa e objetivo útil para todas as nossas dores. Aí é que mora, né, bastante essa identificação do Consolador Prometido. Quando a gente vive uma vida, a gente acumula muitas alegrias, mas a gente também acumula muitos sofrimentos e dificuldades. E nos perguntamos, sim, por quê? Por que determinada coisa está acontecendo comigo? Por que determinada pessoa me faz o mal? Por que eu não me sinto bem em determinados ambientes, não é? A gente se pergunta por que nós estamos aqui, para onde nós vamos. Isso é uma angústia, né? São questionamentos que nos geram angústia. Então, o Espiritismo, ele, ao nos revelar, né, que a nossa vida, ela é uma vida só, que é a vida espiritual, e que nós vamos tendo vivências como encarnados, né? Eu costumo dizer que é como se fosse assim, nós temos a nossa vida
e nós trabalhamos em lugares diferentes, não é? Quem tem aí a carteira de trabalho sabe, são várias entradas na carteira de trabalho, não são? E aí a gente tem o dia da entrada de carteira de trabalho e a gente tem o dia que dá baixa na carteira, não é? Que é quando a gente sai do emprego. E aí a gente sai do emprego, a vida acabou? Não acabou. A gente vai em busca de outro emprego para que a gente possa estar, né, sempre se sustentando e evoluindo profissionalmente, não é assim? Então, na nossa vida espiritual é a mesma coisa. A vida é uma só e nós vamos assumindo determinados compromissos nas nossas encarnações. Então, os nossos compromissos reencarnatórios. Então, a gente vem para o planeta Terra, não é para passar férias, a gente vem a trabalho. Então, a gente tem um dia que a gente nasce como se fosse dando entrada na carteira. E aí a gente vive toda a nossa experiência aqui no planeta, nós executamos o nosso trabalho, né, no desenrolar da nossa vida. É um trabalho conosco mesmo, né? E chega um dia que a gente vai lá e dá baixa na carteira. Quem sabe o dia de dar baixa na carteira é Deus, vamos dizer, é o patrão, né? E é interessante lembrar que várias parábolas de Jesus, a imagem de Deus é uma imagem de um patrão, do senhor de terra, de um rei. Então, aqui a analogia é mais ou menos a mesma. O patrão vai lá e fala, olha, eu vou dar baixa na sua carteira, né? Você vai passar por um outro período agora e depois você segue procurando um novo emprego, uma nova possibilidade de reencarnar e continuar as suas tarefas. Então, o que nós recebemos aqui, esse corpo com o qual nos identificamos, literalmente é o nosso uniforme de trabalho. O Chico Xavier já falava isso, né? Então, a gente tendo essa perspectiva, ela dá pra gente... É claro, no começo pode até ser um pouco assustador, um pouco diferente, né? Mas essa perspectiva, ela nos dá um alento. Porque isso mostra pra nós que essa vida, ela não acaba quando a gente dá baixa na carteira e deixa o nosso uniforme, né? A gente vai ter outras oportunidades. Assim como a gente fala para alguém que perdeu o emprego, olha, fica calmo, vamos procurar outro emprego, né? A vida não acabou porque você perdeu o emprego. Então, e podem perceber, as pessoas que mais sofrem quando perdem o emprego são aquelas que se identificavam muito com aquele emprego, se identificavam muito naquele papel. Então, aqui também é uma dica para nós, né? Estamos na nossa vivência aqui no planeta, que possamos já ir exercitando, assim, aquele certo desapego, né? Não ficar tanto apegado à própria imagem, aos próprios papéis. É bom fazer, né, a sua parte, claro, mas não pensar que, né, o dia que eu morrer tudo vai acabar, eu nunca mais vou ver ninguém, eu nunca mais vou ver minha família. Não é assim. O Espiritismo traz essa informação para nós dessa continuidade da vida e dessa continuidade das relações. Nós vamos continuar nos vendo, né? Seja no plano espiritual, seja aqui na Terra de novo, numa nova oportunidade, reencarnando às vezes, né, na mesma família ou tendo proximidade como amigos. Então é uma consolação muito grande para nós, né? E nós vamos saber, junto ao estudo do Espiritismo, e entendendo realmente as palavras do Cristo, a gente vai entender a origem dos nossos sofrimentos, qual também a nossa destinação. Então, realmente está batendo aqui as informações, né? Dessa forma, o Espiritismo traz para nós muita fé e esperança. O Espiritismo demonstra como e por que devemos transformarmos-nos em melhores pessoas. E pra que eu vou ser melhor se o mundão é assim horrível? Então, se todo mundo pensar isso, o mundão continua sendo horrível, não é? Porque quem faz o mundo somos nós. Nós temos uma clareza através da doutrina espírita do que é o amor a Deus, de como isso guia as nossas vidas, acima de todas as coisas, né? Os ensinos, não mais aceitos pela fé cega, mas pela razão e sensibilidade, pela lógica, pelo sentimento, faz com que nós realmente vamos conseguir realizar o nosso desenvolvimento espiritual. Nós não somos obrigados a aceitar as coisas. Dentro da doutrina espírita, nós somos convidados a entender, a sentir, a perguntar aquilo que a gente não está compreendendo, a participar. Isso é muito bonito. E também entendemos que quanto mais nos esforçamos para desenvolver o amor dentro de nós, mais felizes
seremos, que é a nossa busca, né? A nossa busca pela felicidade. Bom, esse capítulo é muito rico, esse estudo é muito, muito bonito. Ele dá aquela acalmada no nosso coração. Então eu espero que você possa fazer a leitura aí na sua casa, fazer as suas reflexões. Se tiver questões, pode trazer as questões. Nós vamos trabalhar, vamos conversar e estamos sempre, sempre juntos. Que Jesus possa nos abençoar, trazer aí uma ótima semana para todos e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!